Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, meu irmão, minha irmã, para mais um encontro aqui, Palavra Viva, rezarmos em torno de nosso Senhor, se aproximar dEle e deixar que Ele cresça em nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nós estamos aqui para mais um encontro, num texto onde Jesus está expulsando um demônio mudo, e toda a confusão que ali é gerada em torno daquele momento, a admiração que causava para muitos e a perturbação, o incômodo que causava para outros. Por isso alguns aqui, esses religiosos que vão dizer, ele faz isso através do príncipe dos demônios. Quer dizer, é uma confusão que se instalava entre eles, e eles não compreendiam bem quem era Jesus. O próprio Jesus também vai dizer que, se é por Deus que ele faz isso, então o reino de Deus havia chegado. Mas ainda assim não havia da parte deles esse acolhimento. Havia ainda muita confusão. Nós queremos, então, nesse encontro de hoje, perceber aqui algumas lições que nosso Senhor nos dá. Perceber aqui algumas lições que nosso Senhor nos dá. Não estava enxergando direito aqui o tempo e me aproximei para olhar. Veja bem. Primeira coisa. Jesus, ele não é uma vela apagada, uma bola murcha, uma coisa que não tem sentido em si mesmo. Não é isso. Jesus, ele ilumina. E onde ele chegava, ele iluminava. Por isso a sua presença causava, então, essa admiração naqueles que o viam. Porque Jesus, ele como que se impunha. Não sei se eu falei certo, se eu conjuguei bem o verbo, mas a própria presença de Jesus causava todo esse rebuliço. E por que na mente desses religiosos, então, Jesus era essa causa de controvérsia tão grande? Ora, digamos que os influenciadores daquela época, os líderes religiosos que tinham a missão de conduzir, de ensinar, eles estavam confusos a respeito da pessoa de Jesus. Por isso que eles pediam sinais, porque eles não estavam entendendo bem. Mas por que não entendiam bem? Porque também eles já haviam concluído ideias preconcebidas de nosso Senhor, de modo que isso acabava por impedir que eles entendessem bem os sinais que Jesus realizava. Aliás, os sinais que Jesus realizava não fazia escondido. Então, toda a vida de Jesus, todas as suas manifestações públicas, foram os sinais, inclusive previstos ali nos profetas, a respeito do Messias. Mas faltava da parte de alguns essa abertura para compreender, essa abertura para entender quem era Jesus. Veja bem, aqui nós temos também uma outra situação. Quando ele diz a respeito de reino, ele fala que todo reino dividido não subsistirá, não permanecerá. Ele diz isso. E ele fala também, no final do texto, que o reino de Deus está aqui, chegou.
Nós sabemos, ele é o reino de Deus. Ele é o reino de Deus. E esse reino chegou até nós e não foi acolhido. Ora, então como que nós vamos aplicar a questão, então, da divisão, reino dividido? O reino que aqui está dividido e não subsistirá é o reino de Satanás. O reino de Deus não está dividido. E é em Cristo, sim, é em Cristo. Cabeça e corpo invisível da igreja. Igreja como um sinal dessa presença do reino de Deus no mundo. Então, a Igreja Católica é esse sinal da presença do reino de Deus no mundo. É uma profecia para o mundo de hoje. Daí que esta mesma igreja não sucumbe, não cai, não quebra. Por quê? Porque Cristo é o cabeça e corpo desta mesma igreja. Invisível, nós sabemos, mas falando de realidades divinas, de realidades espirituais, visíveis ou invisíveis, nós sabemos muito bem, é o mundo invisível que conduz a história humana. E nós, igreja, e mais ainda, a igreja hierárquica, o Santo Padre, os bispos, toda essa igreja que forma o corpo visível, e também nós, povo de Deus, essa igreja é inabalável e não sucumbirá. Por quê? Porque o vínculo da unidade, o princípio da unidade é Cristo. Princípio invisível. Princípio visível é o Santo Padre, que é o Cristo cabeça. Mas onde eu quero chegar? Ainda que haja algum tipo de divergência no corpo visível da igreja, como agora nós estamos aí acompanhando, alguns bispos alemães estão apresentando propostas que são destoantes com relação à doutrina da igreja. Ok, tudo bem. Ainda que haja esse tipo de situação, ainda assim, esse corpo da igreja formado por nosso Senhor não sucumbe. Por isso ele mesmo disse que nunca as portas do inferno prevaleceriam. Então, a igreja em si não pode ser destruída. Por quê? Porque é o Cristo que a forma, é nosso Senhor que a forma. Então, assim, essa ideia do reino dividido, olhando mais uma vez aqui o tempo, essa ideia do reino dividido se aplica com perfeição ao reino de Satanás, que não subsiste, que está fadado a ser destruído. E claro que a única, digamos assim, motivação que eles têm é de tentar destruir cada célula da igreja, levando à perdição bispos, padres, religiosos, leigos. Por que ele quer isso? Porque ele tenta destruir a igreja destruindo membros. Só que não se destrói a igreja destruindo membros. Você destrói uma casa se você tira um tijolo da parede? Não, você não destrói uma casa se você tira 10 tijolos da parede. Você fere, mas não destrói. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.